Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a nossa irmã já disse, o meu nome é José de Deus. Com a graça de Deus, é uma alegria muito grande estar com vocês novamente. E assim, é uma alegria mais ainda poder mesmo sentir que a graça de Deus, ela continua sendo derramada em nossos meios, em nossos corações. E como diz a palavra de Deus, quando nós semeamos a boa semente, ela vai produzindo os frutos necessários. E nós podemos assim enxergar e contemplar com os nossos olhos quantos frutos novos, quantas alegrias que o Senhor Ele tem concedido à renovação carismática católica, à Igreja Católica e verdadeiramente a cada um de nós. Que nós não percamos a esperança, mas verdadeiramente que nós possamos a cada dia ter a certeza de que tudo que Deus faz é muito bom. Amém? Nós vamos pegar a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 15, versículos de 11 a 22. 2 Reis, capítulo 15, versículos de 11 a 22. E que verdadeiramente, como o tema dessa pregação é que se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não poderemos entrar no reino de Deus. Que verdadeiramente essa palavra de Deus, ela venha a cada dia nos conduzir pela força do Espírito Santo, para que verdadeiramente nós nasçamos da água e do Espírito para entrarmos no reino de Deus. Nós queremos entrar no reino de Deus, sim ou não? Sim. Com certeza sim. E a palavra de Deus nos ajude a cada dia a sermos bons, melhores do que ontem, para que verdadeiramente o Espírito Santo Ele vai nos conduzindo e que nós vamos a cada dia crescendo na fé, no amor, na caridade e sendo semeadores da boa nova. Amém? 2 Reis 15, 11 a 22. O resto da história de Zacarias está escrito nos anais dos reis de Israel. Aconteceu então o que Javé tinha dito a Jeú: seus filhos se assentarão no trono de Israel até a 4ª geração. Selum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gade, partiu de Tersa, entrou em Samaria, matou Selum, filho de Jabes, e usurpou o trono. O resto da história de Selum e a conspiração que ele tramou contra tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Manaém devastou Táfua e seu território, matando todos os seus habitantes. Porém, não lhe haviam aberto as portas quando ele saiu de Tersa. Manaém arrasou a cidade e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Manaém, filho de Gade, começou a reinar em Israel no ano 39 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 10 anos em Samaria. Fez o que Javé reprova e não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fizera em Israel cometer. No seu tempo, Pul, rei da Síria, invadiu o país. Manaém pagou a Pul 34 toneladas de prata
para que Pul o apoiasse e o mantivesse no trono. Manaém requereu essas contribuições de todos os notáveis de Israel, de cada um cerca de meio quilo de prata, para dar ao rei da Assíria. Então o rei da Assíria se retirou, dando fim à ocupação do país. O resto da história de Manaém e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Manaém se juntou a seus antepassados, e seu filho Facéias lhe sucedeu o trono. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus para mim, para você, para cada um de nós, é que verdadeiramente o rei é para reinar, e a cada dia ele tem que conhecer a necessidade do povo. Tem ou não tem? Sim ou não? E a gente vê assim que, infelizmente, quando um rei assumia o trono, praticamente já tinha alguém conspirando, tramando, até mesmo o que precisaria fazer para acabar com aquele reinado e tomar o trono. E a gente olha assim com os olhos da fé. Hoje o Senhor, Ele nos pede que verdadeiramente, assim como no passado, hoje eu sou escolhido por Deus para que a minha família, até a terceira e quarta geração, seja inteiramente do Senhor. É ou não é verdade? Sim ou não? Foi o que aconteceu no início, quando até mesmo Deus, e então o que Javé tinha dito a Geu: seus filhos assentarão no trono de Israel até a quarta geração. Até a quarta geração. E eu digo para mim, para você, para cada um de nós, se verdadeiramente a minha vida, a nossa vida, a vida de cada um de nós for de levar a palavra de Deus, a boa nova, os nossos filhos conhecerão a verdade. Sim ou não? Conhecerão. Os nossos netos também hão de conhecer a verdade. Sim ou não? Com certeza. Os nossos bisnetos, tataranetos, sei lá se nós vamos ter a graça de contemplar isso, mas verdadeiramente nós temos que evangelizar com o poder que o Espírito Santo nos impulsiona. E verdadeiramente eu quero dizer assim para mim, para você, para cada um de nós: Zacarias, infelizmente, 6 meses reinou e mataram a Zacarias. Praticamente a gente olha assim que até mesmo Selum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gade, partiu de Tersa, entrou em Samaria, matou Selum. 1 mês. 1 mês ele foi morto. E eu quero dizer para mim, para você, para cada um de nós: se verdadeiramente o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto não nos conduzir, praticamente os nossos filhos vão ser batizados, e praticamente a fé deles, em vez de brotar e crescer para viver os mandamentos, os preceitos de Deus, infelizmente o mundo vai arrastar eles para longe de Deus. É ou não é verdade? Tem ou não tem acontecido? Tem. Eu preciso conhecer a nação, eu preciso conhecer a minha casa, a minha família, os meus familiares. Assim como o rei é escolhido para conduzir o povo para ser inteiramente do Senhor, mas infelizmente o inimigo de Deus, ele tem armado ciladas, e até mesmo
levado a muitos a morrerem no desânimo, na falta de fé, na fraqueza, até mesmo de vir para o grupo de oração, para as santas missas. Eu trabalhei tanto hoje eu não vou no grupo de oração. Será que tem alguém na nossa casa, na nossa família, que chega cansadérrimo do serviço? Tem ou não tem? Tem. E eu quero dizer para mim, para você, para cada um de nós, é vontade de Deus que Ele fique lá. Vou sentar aqui na poltrona, na frente da televisão, assistindo, e assiste um filme, assiste outro filme. É vontade de Deus isso? Não, não é vontade de Deus. E Deus, Ele quer que verdadeiramente, assim como Ele escolheu os reis para conduzir a nação, Ele escolhe a mim, escolhe a você, escolhe a cada um de nós, para que verdadeiramente a palavra de Deus vai sendo alimento sólido, para fortalecer, para alimentar, para levantar os que estão fracos, e a cada dia caminhar rumo à terra prometida. Nós queremos o céu, queremos ou não queremos? Como nós acabamos até mesmo de ouvir, quem não nascer da água e do Espírito Santo de Deus, não poderá entrar no reino dos céus. E nós queremos entrar, e nós também queremos que os nossos que nós amamos entrem no reino dos céus, sim ou não? Sim. Com certeza sim. E eu quero dizer para mim, para você, como a palavra de Deus diz, que Manaém, filho de Gade, começou a reinar em Israel, ano 39 de Osias, rei de Judá. Ele reinou 10 anos em Samaria, fez o que Javé reprovava, e não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fizera Israel cometer no seu tempo. Pul, rei de Assírias, invadiu o país. Então, eu quero dizer assim que até mesmo os meios de comunicação, a tecnologia, tem invadido a nossa casa, a nossa privacidade, o nosso tempo para as coisas modernas tem sido maiores do que o tempo para a oração pessoal. Tem ou não tem? Sim ou não? Nós trabalhamos quantas horas por dia para ser digno do salário? Praticamente de 6 a 8 horas no mínimo. É ou não é verdade? Sim ou não? Com certeza sim. E para a oração para Deus, nós temos ao menos 1 hora para Deus todos os dias? Temos ou não temos? Muitas vezes não. Muitas vezes nós não temos tempo para a oração pessoal. E eu quero dizer assim que, assim como Pul, ele até mesmo Manaém desejou ficar no trono, ele usou até mesmo de artimanha para chamar Pul e falar: se você me ajudar a permanecer no trono, eu te dou 30 toneladas de prata. Se a gente olhar com os olhos da fé, assim, o governo hoje, praticamente ele não é diferente daquele tempo. Será que é diferente? Será que alguém fala: poxa, se eu ficar sozinho, eu vou perder a política? Mas se eu dar um cargo de confiança para fulano, se eu dar tanto para cicrano, se eu dar tanto para beltrano, eu vou ganhar essa eleição. Tem acontecido isso, sim ou não? As pessoas têm feito aliança até mesmo com bens que não são deles. Tem ou não tem? Porque Manaém, infelizmente, ele exigiu que como diz, Manaém requereu essa contribuição de todos os notáveis de Israel, de cada um cerca de meio quilo de prata. E assim, os nossos tributos, os nossos impostos também estão usando para a corrupção. Tem ou não tem? Tem acontecido ou não tem?
Com certeza tem. E a gente tem que olhar com os olhos de Deus. E a cada dia não perder a esperança de que, assim como Deus, Ele diz que a sua justiça tarda, mas não falha. E a graça de Deus, ela vai sendo derramada em nossos corações. E que nós não desanimamos, que nós não percamos a esperança, mas que a cada dia nós possamos orar e vigiar sem cessar. E eu quero dizer para mim, para você, para cada um de nós, se verdadeiramente eu enxergar a maneira de anunciar para o meu filho, para a minha filha, para o meu vizinho, para a minha vizinha, que a palavra de Deus é alimento mais do que ficar na internet, do que ficar no WhatsApp, no Face ou qualquer coisa, e começar a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, muitos vão conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, como diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque, querendo ou não, nós estamos ficando escravos novamente da tecnologia. Tem ou não tem? Filhos até mesmo perdendo aulas, perdendo noite, perdendo até mesmo a convivência familiar. Tem ou não tem? Tem. Estão sendo aprisionados pelas artimanhas que Satanás tem armado. E eu quero dizer, se Deus me escolheu para que eu seja um rei na minha casa, que você seja um rei, uma rainha na sua casa, na sua família, nos seus familiares, verdadeiramente nós temos que despertar a fé em nosso coração primeiramente. E despertando a fé, ela vai ajudando que o Espírito da verdade vai nos conduzindo para o caminho da verdade. Vai ou não vai? Vai. E se esse Espírito da verdade, ele vai nos conduzindo para a verdade, verdadeiramente nós vamos anunciando a boa nova da maneira certa, da maneira correta, seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço, uma dezena, e muitos vão conhecendo a verdade e vão sendo libertados. E eu quero dizer para mim, para você, para cada um de nós, verdadeiramente o Senhor, Ele confiou o reino a Zacarias, a Osias, a Geu, aos seus filhos, aos seus descendentes, omisso na evangelização. Praticamente os nossos filhos vão ser batizados. Muitos não farão nem a primeira Eucaristia, muito menos o Santo Crisma. E muitos não desejarão nem o sacramento, seja do sacerdócio ou do matrimônio. E nós não veremos eles ser as testemunhas de Jesus, nem na terceira e nem na quarta geração. É isso que nós queremos? Nós queremos testemunhas de Jesus, sim ou não? Com certeza. Mas é preciso que eu evangelize, que você evangelize. Se eu chegar na minha casa, achar o meu filho na frente da TV, não dar um abraço e não dizer que o Espírito Santo me impulsiona a abraçá-lo e a dizer que Jesus o ama e quer ele na casa de Deus, praticamente ele não vai conhecer a vontade de Deus, ele vai fazer a vontade da carne. E eu preciso nascer da água e do Espírito, verdadeiramente, para que essa graça que vai me arrastando para a presença de Jesus, também vai ajudando os outros a sentir o desejo de conhecer a Jesus. E esse Espírito da verdade vai nos conduzindo a abandonar as paixões mundanas, as paixões da carne, e a nos levar a cada dia para vivermos um novo homem e uma nova mulher. Verdadeiramente, a palavra de Deus, o reino de Deus, é que Jesus seja Rei e Senhor
e Salvador. E Ele quer reinar. Ele quer verdadeiramente habitar na nossa casa e fazer morada definitiva. Se verdadeiramente nós abrirmos o coração a Ele, Ele vai derramar mais uma vez o Espírito Santo sobre nós e seremos novas criaturas. Como diz o Santo Evangelho de hoje: não condeneis e não sereis condenados. A mesma medida que medirdes, vós também sereis medidos. Então, que verdadeiramente o Espírito Santo nos ajude a olhar com o olhar de Jesus e a nascer de novo para as coisas do alto. Abandonemos as coisas terrenas e vivamos conforme a vontade que o Espírito Santo nos impulsiona. Nós vamos ficando de pé.